Agora vamos ouvir a mensagem, não é? É através da senhora missionária Juliana Beltrão Lins. Ela representa a Igreja Evangélica Comunidade das Nações, é pedagoga, mestre em educação, estudante de teologia e mentora cristã de mulheres. Com a palavra, nossa missionária Juliana Beltrão. Bom dia. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Um prazer para mim estar aqui, ainda mais para falar de quem eu sou apaixonada, de Jesus. Porque se nós estamos aqui hoje é por causa dele. E quando eu fui convidada, é um culto ecumênico para falar de Páscoa. E eu penso que a gente tem deixado passar despercebido algumas coisas. Eu não sei quantos de vocês realmente compreendem, da onde nasceu a Páscoa. E eu confesso que por muitos anos eu não fazia ideia. Então eu queria que você, por um minuto, se concentrasse aqui para entender o que é a Páscoa. Veja como é precioso o significado. Nós começamos essa cerimônia com o mestre de cerimônias falando assim: Páscoa quer dizer passagem. Mas passagem de quê? Para onde? Para onde nós estamos indo? E aí a gente vai ter que rememorar lá o Pentateuco, no comecinho da Bíblia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro tão precioso, mas nesse livro precioso começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E lá conta a história das 10 pragas do Egito. Quem aqui já ouviu a história das 10 pragas do Egito? A Páscoa nasce daí, vocês vão entender a relação. Preste atenção que nunca mais tu vai se esquecer. A gente teve as 9 pragas. Quando foi na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, o povo de Israel estava sendo escravizado pelo povo egípcio, estava ali sofrendo, e aí a Bíblia vai dizer que Deus lembrou-se do seu povo. E aqui eu já quero dizer que Deus se lembra de você todos os dias. Deus não esquece de nós. E aí lá na 10ª praga, os primogênitos todos iam morrer, e aí o povo de Israel, e aí? Nós vamos perder os nossos também. E Deus diz, fica tranquilo, porque vocês são povo amado, escolhido meu. E a Bíblia vai contar que Deus manda que o povo de Israel marque as suas casas, os umbrais das suas casas, que é como se fosse assim, a partezinha de cima e a de baixo, com o sangue do cordeiro. E eles marcam ali as casas, e à noite o anjo da morte passa por ali, e todos os primogênitos egípcios morrem, mas nenhum primogênito de Israel morre. O povo de Israel foi poupado. E ali a gente via um tempo onde as pessoas precisavam fazer sacrifícios e holocaustos para ter comunhão com Deus. Eles sacrificavam um bode, um carneiro, eram muitos sacrifícios, Essa é uma cerimônia judaica, então a gente tem que lembrar que a raiz é da religião judaica. E aí eles tinham que sacrificar bezerros, cabras, bodes, E por que hoje em dia a gente não precisa mais? Porque houve um Jesus que se fez sacrifício perfeito. Jesus, ele veio ao mundo. Eu acho tão interessante pensar que Jesus é o próprio Deus, que se apequenou, se esvaziou para caber no útero de uma mulher, de Maria. Para caber ali naquele útero. Precisou mamar, Precisou que pessoas trocassem a fralda dele, alimentassem ele. Ele precisou aprender a andar, mas ele é o próprio Deus. E ele se apequenou para caber no tamanho que a gente fosse semelhante a ele, porque a Bíblia diz que nós somos semelhantes a Jesus. E aí ele passa por tudo aquilo que ele passou, Aqui eu não vou me estender na história, mas ele vai ser traído, preso, crucificado, e nós não podemos nos esquecer o quanto Jesus sofreu, e que todo o sofrimento dele foi para que a minha e a sua vida fosse alcançada. Sempre que a Páscoa chega, eu penso assim, que Deus de misericórdia é esse, que não somente nos poupou, o povo de Israel ali no Egito, mas que até hoje, por sua misericórdia, nos poupa. Às vezes nós nos esquecemos, a gente pensa muito no chocolate, Eita, a Páscoa é o ovo de Páscoa, é o chocolate. Mas a gente esquece que Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29 vai dizer isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício definitivo. E por isso não há mais necessidade de complemento. Hoje, se você fecha os seus olhos e fala com Deus, você tem comunhão completa com o Senhor. A Bíblia fala de um acesso total, mas antes não era assim. Antes, somente os muito especiais tinham ali acesso a Deus, só os sacerdotes. Hoje em dia, cada um de vocês, cada um de nós, temos livre acesso a Deus. Então, a gente tem que entender o seguinte, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Estávamos todos perdidos.
estávamos todos condenados. Estávamos todos vivendo como escravos do pecado. E Jesus morre por nós, para se fazer sacrifício perfeito. A Páscoa vem para nos lembrar que nós precisamos de Jesus. A Páscoa vem para acender no nosso coração a necessidade de Jesus. São tantos vazios emocionais que existem nos nossos corações. Eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente vive hoje um tempo onde as pessoas têm vazios emocionais por sucesso, por dinheiro, por trabalho e querem crescer. Numa casa como essa, com todo respeito, é só o que deve existir, né? Pessoas querendo crescer. Mas a gente tem que entender que essa fome por poder é um vazio existencial que existe no coração de cada um de nós, que somente Jesus pode preencher. Os nossos vazios emocionais, somente Ele pode preencher. Ele é suficiente. E aí eu queria ler um texto que está lá em João 6,35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é suficiente, somente Ele satisfaz. Se você, nessa Páscoa, eu queria dizer o seguinte: se você tem se sentido perdida, se você tem se sentido perdido, com fome, né, com vazio existencial, sabe aquela época da vida que a gente fica, nossa, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu quero dizer que há um Jesus que te vê, há um Jesus que te ama, há um Jesus que se importa, há um Jesus que morreu naquela cruz e teve as suas mãos transpassadas. Um Jesus que sofreu tudo que vocês imaginarem durante aqueles 3 dias. Que nessa Páscoa, a partir de sexta-feira, a gente não passe aleatoriamente. Muitas vezes a gente vive a Páscoa assim, né? Ah, não, a Páscoa, vamos comer bacalhau, vamos comer chocolate. E nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus. Olha, eu vou dizer a vocês, é uma época do ano que dilacera o meu coração. Que eu choro e digo, Senhor, muito obrigada, porque você viu em mim uma pobre pecadora, miserável, porque cada uma de nós sabemos o quanto nós somos pecadores. Né? Até aqueles que abrem a boca para dizer, eu sou boa, eu sou santa. Né? A gente sabe os leões que a gente mata todos os dias para ser parecidos com Jesus. Mas não se esqueça nessa Páscoa, não se esqueça do sacrifício perfeito e completo que Ele fez por cada um de nós. Sabe? É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É por causa da morte dele que nós temos esperança da vida eterna. É por causa da morte dele que hoje, todos os dias, nós nos levantamos e dizemos assim, eu tenho força porque tu és o meu abrigo. Eu digo todos os dias, eu me levanto por causa de Jesus. Quando nós temos consciência da cruz, tudo muda. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e, como o padre aqui disse, eu quero reafirmar isso para terminar, que aquela ressurreição não fique lá naquele dia, naquela cruz. Eu oro para que a ressurreição de Cristo seja diária nos nossos corações. Jesus ressuscitou naquela cruz com sangue, tomando vinagre, nu, humilhado, por mim e por sua causa. E nós não nos esqueçamos disso e todos os dias a gente diga assim, Jesus, vem morar no meu coração, ressuscita no meu coração. Jesus quer ressuscitar sonhos. Jesus quer ressuscitar corações que estão aqui com a fé adormecida. Deus não me trouxe aqui à toa. Eu não creio em acaso. Né? Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E Ele me trouxe aqui para dizer que você é amada, você é amado, você é escolhido, você é selado. Há um Deus que se importa, há um Deus que te vê. Mas um Deus que precisa que você... Precisa não, que Ele não precisa de nada, mas Ele deseja que você compreenda o sacrifício na cruz. A minha oração nessa terça-feira e nessa Páscoa é que Ele ressuscite em cada coração. E que nós possamos crer que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu não sou cantora, não, mas a gente vai cantar um pedacinho dessa música. Acho que vocês sabem me acompanhar, tá? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode ter esperança. Porque Ele vive, você pode sorrir diante das circunstâncias. Eu já passei maus bocados nessa vida. E quando a gente está lá no deserto, no fundo do poço, do fundo,
Aí Jesus diz assim: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te auxilio com a minha mão direita vitoriosa. Que você saia daqui com essa palavra, que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu queria só orar para a gente terminar. Você pode ficar de pé? Independente da sua fé, eu queria que você fechasse os seus olhos. E por um minuto, antes que eu comece essa oração, você comece a agradecer a Jesus. Agradeça, diga nem que seja, se você não sabe falar nada, diga obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada pelo sacrifício na cruz. Obrigada por quem Tu és. Oh, Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos, Jesus, por quem Tu és. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós. Nós te agradecemos por tão grande sacrifício que nos alcançou. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos porque você vive, nós podemos crer no amanhã. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esperança de uma vida melhor. O Senhor nos deu esperança de uma vida eterna. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão do império das trevas e trouxe luz para as nossas vidas. Jesus, obrigada. Obrigada, obrigada pelo Teu sacrifício. Obrigada pelo Teu sim. Obrigada por ter nos escolhido, por ter nos amado, nos selado. Nós somos gratos. Nós somos gratos pela esperança que o Senhor trouxe para os nossos corações. Nós te rendemos graça, louvor, honra e glória. E dizemos obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo, obrigada, Jesus? Vamos ser gratos nessa Páscoa, porque por causa do sacrifício dele, hoje nós temos vida. Amém?